Hoje nós vamos falar a respeito da parábola dos dois fundamentos, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao 27, e no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 47 a 49. Que o Senhor ele venha nos abençoar, que o Senhor venha nos encher da sua unção, abrir as nossas mentes e os nossos corações para que possamos estar entendendo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Vamos então à leitura do nosso texto. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, nos diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 47 ao 49. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, ele cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Essa parábola, ela também é conhecida como a parábola dos dois construtores ou a parábola dos dois alicerces. Aqui, embora a gente possa ver algumas diferenças aqui entre os textos de Mateus e Lucas, essas diferenças aqui, elas são apenas detalhes, tá, de descrição em cada texto, porque o ensino ele é o mesmo, ele trata da mesma parábola. O que esse texto quer dizer para nós? Que a nossa vida espiritual, ela é como uma construção que ela vai sendo edificada mediante o nosso conhecimento e a nossa aproximação com Deus. A palavra, quando ela foi ouvida e colocada em prática, ela pode e deve alterar a maneira de vida do crente, a sua forma de viver. Aqui numa comparação que serviu aqui de conclusão ao Sermão da Montanha. Então aqui Jesus ele fala sobre esses dois fundamentos. Aqui ele mostra aos seus discípulos qual deve ser a atitude, tá, deles quanto tudo aquilo que eles haviam aprendido. Porque os ouvintes, os discípulos, além de serem bons ouvintes, eles precisavam também ser bons praticantes de tudo aquilo que eles aprenderam. O Salmos 11:3, ele nos diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Então, eles precisam aprender a praticar aquilo que eles aprenderam. Nós podemos entender um pouquinho aqui em relação ao contexto histórico dessa parábola dos dois fundamentos. Nós vemos aqui que Jesus utilizou essa parábola para concluir, então, o seu sermão, tá? O Sermão da Montanha, que está lá em Mateus 5, 7, ou o Sermão da Planície, que consta lá em Lucas capítulo 6. Então, aqui a gente vê que, diferente de outras parábolas que Jesus aqui se dirigia apenas aos discípulos, essa parábola aqui, ele pronuncia para uma grande multidão. Então, quais diferenças que nós podemos notar entre a descrição de Mateus e a de Lucas? Nós vamos ver que essas diferenças, elas ocorrem principalmente em relação aos seus destinatários. Porque Mateus, ele vai escrever para os judeus que viviam em Israel. E Lucas, ele escreve para os gregos
e os helenos que viviam na Ásia Menor, lá na região do Mediterrâneo. E como Jesus, então, aqui, ele conta essa parábolas para os judeus, ele vai utilizar aqui elementos comuns aos judeus. Ou seja, Jesus aqui ele fala sobre técnicas típicas de uma construção, tá? Na Palestina daquela época, na área rural da Palestina daquela época. E como Lucas ele escreve aqui para os gentios de outras região, ele aqui vai utilizar a descrição de técnicas aqui de construções que elas eram familiares às pessoas para quem ele escrevia. Né? E além disso aqui, ele também leva em consideração as diferenças climáticas e geográficas que existiam entre as regiões, para que ele possa então compor aqui a parábola do seu evangelho. Só que com todas essas pequenas diferenças, o significado da parábola dos fundamentos aqui, ela permanece o mesmo, ela não se altera, ela não se modifica. Quando nós vamos ver aqui esse quadro geológico sobre o que é desenhada aqui a parábola dos dois construtores, nós vamos ver que é algo típico na Palestina. Quando a gente começa a estudar e a gente começa a ver como é que era aquela região, nós vamos observar que existem lugares altos, tá? Havia lugares altos, que o seu solo ele era totalmente rochoso e que ali dificultava a construção de casas ou naqueles lugares. Já aqueles lugares lá de fácil de construção, eles ficavam aonde? Onde existiam ali as planícies, tá? Que ali as águas das chuvas, elas conduziam, tá? Ali elas se formavam em rios, então facilitava a sua construção. E nessa época aqui, era comum as enchentes, então era muito comum enchentes naquele período. Então daí o perigo de construírem as casas nesses lugares onde existia esse acúmulo de água. E Jesus aqui, ele vai aplicar isso à vida espiritual, tá? Jesus ele vai aplicar isso aqui à nossa vida espiritual, porque quando a gente constrói uma casa às beiras de um rio, nós estamos correndo o risco de acontecer ali um deslizamento de terra. Então Jesus aqui, ele vai aplicar isso aqui à nossa vida espiritual. Quando a gente analisa então essas características rurais da época de Jesus, nós podemos entender facilmente aqui essa ilustração que Jesus aqui ele utilizou, tá? As casas, elas eram bem diferentes das que nós estamos habituadas na nossa atualidade. Porque as paredes daquela época, elas não eram tão sólidas quanto as de hoje, tá? Elas eram feitas aqui então de barro endurecido, da forma que era mais fácil de entrarem dentro daquela casa. As suas paredes eram frágeis. Os seus telhados aqui, eles eram feitos com a mistura de terra e palha. Então isso aí podia ser tranquilamente invadido, poderia ser aberta. Então vamos ver o que Mateus 6,19 e Marcos 3 e 4, eles falam para nós a respeito da forma que essas casas elas eram construídas. Mateus 6,19 nos diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. E o Evangelho de Marcos 2, versículos 3 e 4 nos diz: Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então aqui nós podemos observar a fragilidade daquelas construções. Então aqui, de acordo com Mateus 6 aí, nós podemos ver que era fácil dos ladrões entrarem naquelas residências,
tá? Nós vemos aqui a fragilidade do terreno, do telhado. Então, quando nós passamos aqui, percebemos a fragilidade dessas construções daquela época, e nós vamos considerar aqui o padrão climático da região, vai ficar nítida para nós aqui a importância que havia no alicerce da casa. Nós sabemos que o que sustenta uma casa, que sustenta um edifício, é o seu alicerce. O construtor, quando ele é prudente, ele escolhe bem o local onde a sua casa será construída. Nós não podemos construir a nossa casa num local onde aquela casa ali, se vier uma tempestade, se vier uma enchente, ela vai cair. Então, nós precisamos ter o entendimento de escolher bem o local onde a nossa casa será construída. O que esse construtor, quando nós somos um construtor prudente, nós vamos fazer? Nós vamos tirar toda aquela terra solta, nós vamos cavar um buraco bem profundo até encontrar a rocha. Então ali será construída o alicerce. O alicerce ele precisa ser construído na rocha. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, 48, ele nos diz: é como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então, quando ela está bem construída, pode vir a tempestade que vier, ela não cai. Assim é a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar firme na rocha. Nós precisamos estar firme, o nosso alicerce tem que estar centrado em Jesus, porque se vier as tempestades da vida, se vierem os problemas, nós não vamos cair, podemos até balançar, mas nós não vamos cair, porque a nossa rocha é Cristo. Aqui o que nós vemos que o construtor insensato ele fez? Ele edificou aqui a sua casa em uma terra árida, em uma terra solta, onde só tinha areia. O insensato aqui, ele não considerou aqui as mudanças climáticas, porque ele se iludiu com o sol brilhando no período de seca. Ele esqueceu que aquele tempo ia passar e queria vir tempestades. Ele não imaginou que elas iriam chegar. Então, nós precisamos ter a nossa casa construída na rocha. O nosso alicerce, ele precisa estar firme na rocha. Então, nós vamos ver que a mensagem principal aqui dessa parábola, ela é bastante clara para nós. Então, essa palavra aqui, essa mensagem, ela nos diz que o construtor prudente é aquele que constrói a casa sobre a base sólida. Jesus ele fala na introdução da parábola, ele já começa explicando, aqui ele usa um significado aqui figurativo do alicerce, né? Então ele já começa, ele já inicia explicando nos versículos 24 do capítulo 7 de Mateus e em Lucas aí o versículo 47 do capítulo 6, ele já começa a falar, quando ele diz, estas minhas palavras. Aqui Jesus não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas a todas as palavras de Jesus. A toda a Escritura aqui como a infalível palavra de Deus. Visto aqui que as Escrituras, elas revelam Cristo como Filho de Deus. Então aqui nós podemos dizer que no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha, Jesus é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce. Nós precisamos ter a nossa casa construída na rocha que é Cristo. Então, Ele que é a rocha, o próprio Jesus. Nós vamos ver isso aí em Isaías 28, 16, 1 Pedro, Romanos também nos fala sobre isso e 1 Coríntios. Então, que Jesus é a nossa rocha. O nosso alicerce, ele precisa ser construído em Cristo, porque é Ele quem vai nos fazer ficarmos em pé. É Ele quem nos faz continuar em pé. Vem a luta que vier, vem a tempestade que vier, mas a rocha vai fazer com que nós continuemos em pé. Isaías 28, 16. Por isso diz o soberano Senhor:
Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para o alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. 1 Pedro 2,6. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos 9,33. Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E 1 Coríntios 10,4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Então nós vimos aqui que Jesus, ele é a nossa rocha, ele é o nosso alicerce, e que nós precisamos estar firme nessa rocha. Jesus aqui, ele deixa também bem claro para nós que nós temos que praticar o evangelho, ao invés de sermos apenas ouvintes, porque isso vai diferenciar o prudente do insensato. Quando nós praticamos o evangelho, nós vamos estar diferenciando aqui o prudente do insensato. Nós precisamos edificar a nossa vida espiritual. Jesus disse que aqueles que ouvem os seus ensinos, eles podem vir a ter o quê? 2 comportamentos diferentes. Jesus aqui, ele nos fala do homem prudente e do homem imprudente, ou homem insensato. Então, Jesus aqui, ele coloca esses dois comportamentos. Quando ele fala aí sobre o homem prudente, no versículo 24, ele aqui está dizendo que aquele que procura edificar a sua casa sobre a rocha, ele é sábio. Nós sabemos que essa não é a forma mais fácil de construir, mas é a mais eficaz. Construir sobre a rocha dá um certo trabalho, porque quando nós temos que fazer aquele alicerce firme, para que a casa não venha cair, a gente leva tempo trabalhando em cima desse alicerce. Mas isso aqui é a única maneira eficaz. Porque aqui no versículo 48 de Lucas, ele diz que mesmo estando construindo sobre a rocha, o homem prudente aqui, ele cavou fundo, ele foi a fundo. Então, ali até ele encontrar a rocha, onde ele pudesse começar, então, ali a construir a sua casa. O que isso aqui traz para nós? Qual a lição que isso vai trazer para nós? Que é necessário nós nos aprofundarmos na palavra, com dedicação, com esmero, nós nos colocarmos realmente na presença de Deus, nós nos dedicarmos à oração com disciplina e persistência. E nós nos empenharmos no serviço de Deus, com uma disponibilidade voluntária, para que assim nós possamos estar construindo a nossa casa na rocha. Quando nós agimos dessa forma, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, quando nós nos dedicamos à oração, nós vamos ter aqui benefícios eternos garantidos por Deus. Nós vamos ter aqui a segurança eterna. Então, o Senhor vai nos dar a segurança eterna. 2 Coríntios 5:1, ele nos diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, quando nós nos dedicamos ao serviço do Senhor, quando nós nos dedicamos a trabalhar na obra do Senhor, quando nós nos dedicamos a orar, nós estamos aqui garantindo a nossa segurança. Nós estamos construindo a nossa casa no alicerce, na rocha, na pedra angular, que é Cristo. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter aqui a possibilidade de construir algo grande, algo imponente. Porque um bom fundamento, ele vai proporcionar aqui a possibilidade de aumento futuro.
Então, se nós temos uma casa firme, se nós temos uma casa que ela está firme lá no seu alicerce, essa casa ela vai poder ser aumentada, ela vai poder ser levantada para cima, para os lados, para onde for, porque ela vai aguentar qualquer tempestade, porque ela vai estar firme na rocha. Então aqui o que o Senhor ele quer nos dizer? Que nós podemos crescer espiritualmente, porque nós temos bases para isso. Então todos que desejam ter essa vida espiritual segura, eles constroem a sua casa sobre a rocha que é Cristo, a pedra angular. Atos 4:11 nos diz: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Jesus aqui também ele vai nos falar aqui do homem insensato. O que o homem insensato ele faz? Ele se mostra desesperado para terminar logo aquela construção. Ele procura a forma mais fácil, tá? Algo que não exija dele o sacrifício, algo que não vai exigir dele o tempo, que não vai exigir a dedicação. Ele vai olhar aquela planície ali, ele vai se encantar com o que tem em volta dele. Só que ele vai esquecer. Ele não vai parar para pensar que se aquela casa ali, ela for construída sobre a areia, vai vir a tempestade e vai levar aquela casa. Quando ele fala aqui dessa construção da casa sobre a areia, aqui ele está nos dizendo que ela tem o sentido de construir uma vida espiritual sobre bases superficiais. Aonde aqui o insensato, ele esquece que ele necessita de Deus, que ele precisa de Deus, que ele precisa estar firme no Senhor, para que as tempestades que vierem sobre a vida dele não derrubem a sua casa. Esse tipo de pessoa, ele fica vulnerável a qualquer vento de doutrina que vier, a qualquer tempestade espiritual, a qualquer influência do maligno. Então é alguém que vai ficar vulnerável. Ele não tem a sua rocha firme, ele não está com a sua casa firme na rocha. Jeremias 11, versículo 7 e 8, e o capítulo 16, 12 nos diz assim: desde a época em que tirei os teus antepassados do Egito, até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Jeremias 16, 12. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Evangelho de João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então aqui eles precisam reconhecer que sem Cristo, que sem a rocha, eles não são nada. Eles são apenas pessoas simples, que qualquer tempestade pode vir e derrubar. Diferente do homem prudente, que a sua casa está construída na rocha, vai vir as tempestades, mas eles vão permanecer em pé, porque eles podem balançar, mas não vão cair. Porque a rocha é Cristo, Jesus, ele é a videira verdadeira. Então nós estamos firmes na rocha. O homem prudente, nós precisamos estar com a nossa vida espiritual edificada, porque quando a nossa vida espiritual está edificada, a nossa vida material também ela vai ser edificada. Porque além de nós nos preocuparmos com a nossa vida espiritual, nós também precisamos dar atenção à nossa vida em família, à nossa vida em sociedade. Então é preciso aqui que nós tenhamos muita sabedoria para que nós possamos estar edificando aqui os nossos relacionamentos.
tá? Nós precisamos ter aqui a sabedoria para nós sabermos como que nós estamos agindo dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Aqui nesse aspecto aqui, edificar a rocha, sobre a rocha, ela significa aqui desenvolver uma integridade de caráter. Então, o modelo de comportamento para nós é Jesus. Nós precisamos ouvir as palavras do Senhor, nós precisamos praticar e nós precisamos lapidar o nosso caráter. Nós precisamos construí-lo sobre a base aqui de justiça e piedade. Porque a retidão e a justiça de Deus, elas devem ser imitadas por nós. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Jó 1:1, ele nos diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, porque as nossas atitudes, elas mostram quem nós somos. A forma como eu me porto dentro da minha casa, dentro da minha família, vai demonstrar quem eu sou. Então é necessário que nós tenhamos o nosso comportamento em Jesus. Nós precisamos nos identificar com Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Porque quando nós temos a nossa integridade de caráter, automaticamente nós vamos ter também uma integridade moral. Porque muitas pessoas aqui elas vão ver ruir a sua vida espiritual e familiar, tá? Por quê? Porque elas não tiveram o cuidado de edificar a sua vida moral sobre fundamentos sólidos. Que fundamentos são esses? Jesus. Então essas pessoas aqui, elas não tiveram cuidado de estar ali em busca de oração, a palavra de Deus, de estar lá buscando a rocha que é Cristo. 1 Pedro 2,11 nos diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Romanos 6:13 e 13:14 nos diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Romanos 13:14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. Nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus. Nós precisamos estar nos dedicando à oração para que a nossa vida ela seja fortalecida a cada dia. Porque quando nós nos fortalecemos na rocha, nós vamos conseguindo edificar a nossa vida material. Nós precisamos também observar que as nossas finanças, elas também precisam ser sabiamente edificadas. Porque quando nós não a edificamos, nós podemos perdê-la. Ela pode vir a desmoronar. Vivemos em dias de crise, vivemos em dias de dificuldade material. E nós, como filhos de Deus, como cristãos, nós precisamos nos apresentarmos de formas diferenciadas. Nós precisamos aqui fazer com que apareça aqui a nossa honestidade financeira. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele nos diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Romanos 13, 7 e 8 nos diz: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aqueles que amam seu próximo têm cumprido a lei. Então é preciso que nós firmemos na rocha.
É preciso que nós estejamos firmes nessa rocha. Nós precisamos também edificar a nossa família. Edificar um lar. Sabemos que não é uma das tarefas mais fáceis. É por isso que nós precisamos do auxílio de Deus. Salmos 127:1 ele diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Muitos pais têm falhado na edificação do lar, porque eles não colocam em prática os ensinos da palavra de Deus. Aqui é necessário nós edificarmos o nosso lar sobre as bases espirituais, que possam ser refletidas a partir dos nossos relacionamentos familiares. Porque a nossa família, ela será bem edificada e feliz se nós ensinarmos os nossos filhos e criá-los no caminho do Senhor. Nós vamos ver aqui alguns verbos que são falados na palavra do Senhor sobre edificação. Quando ele fala inculcarás. Inculcarás é ensinarás. Tá? Quando ele fala falarás, atarás, escreverás. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor, para que quando eles cresçam, eles permaneçam nesse caminho. Deuteronômio 6, dos versos 6 ao 9 e dos versos 20 ao 25, ele nos orienta que nós precisamos ensinar aos nossos filhos qual o caminho que eles precisam seguir. Porque se nós, como pais, nós deixarmos de testemunhar os grandes feitos de Deus nas nossas vidas, de nada vai adiantar nós ensinarmos aos nossos filhos. Então nós precisamos ensiná-los e criá-los nos caminhos do Senhor. Nós precisamos inculcar na mente dos nossos filhos os ensinamentos do Senhor. Deuteronômio 6, de 6 a 9 nos diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentada em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. No futuro, quando os seus filhos perguntarem a vocês o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então aqui nós acabamos de ver que é necessário que haja no nosso lar a prática da oração, da leitura da palavra e do nosso testemunho. Nós precisamos nos integrarmos à igreja, nos envolvendo com as atividades, porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Então nós precisamos nos colocar como testemunha para eles. Nós precisamos ter a nossa casa, a nossa família edificada na rocha que é Cristo.
Mateus 7:27, ele nos diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Todos nós vamos enfrentar tempestades, né, que podem ser aí caracterizadas pelas chuvas, pelos ventos e pelas enchentes. Mas todos os problemas aqui, os sofrimentos que viemos a ter, as decepções e as tragédias, que elas poderão vir e tentar fazer com que a nossa casa caia. Se nós estivermos firmadas na rocha, ela não vai cair. Mas se essa casa estiver edificada sobre a areia, ela não vai resistir. Ela vai sim tombar. Tá? Porque quando nós estivermos sobre a rocha, nós vamos ter os fundamentos sólidos. Quando nós temos a nossa casa firmada na rocha, o nosso fundamento é sólido. Não tem tempestade, não tem dificuldade que nos derrube. Porque quando nós parecemos abalados, quando a gente parece que vai cair, o Espírito Santo ele vem e nos ajuda a levantar, porque nós estamos firmes na rocha. Nós então podemos tirar dessa parábola aqui algumas lições para as nossas vidas. Todos nós estamos construindo. Tá? Na nossa vida, a nossa vida ela é uma constante construção. Todos os dias aqui nós vamos acrescentando tijolos, vamos acrescentando aí para a nossa edificação. A estrutura da nossa vida, ela precisa ser edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude e em cada realização que nós fizermos. Porém, aqui nós vamos ver que nem todos são iguais, porque existem os prudentes e existem os imprudentes. Existem aqueles que estão construindo a sua casa na rocha e existem aqueles que estão construindo na areia. Nós precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Porque muitos apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente, que isso já vai resolver os seus problemas. Mas nós vamos ver que o próprio Jesus aqui, ele nos adverte que é preciso praticá-la. É preciso praticá-la. O construtor prudente, ele ouve as palavras de Jesus. Ele entende que o único fundamento é Jesus, que é o único fundamento seguro no qual a gente pode construir a nossa casa. O apóstolo Paulo, ele vai falar exatamente sobre isso lá em 1 Coríntios 3, versos 10 e 11. Ele nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo aqui é o nosso fundamento, é a nossa rocha. Né? Nessa parábola nós vemos aqui que só existem dois tipos de construtores. Nós costumamos aqui às vezes dividir as pessoas em classes, porém Jesus aqui ele divide os homens em apenas dois tipos, os prudentes e os imprudentes, né? Ou os insensatos. Nós vamos ver isso lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 6, 7, 10, 13, 22 e o 25. Então, para Jesus aqui não existe uma terceira opção. Para Jesus aqui, ou nós vamos pertencer ao grupo dos tolos ou ao grupo dos sábios. Ou nós somos ímpios ou nós somos justos. Ou somos prudentes ou somos imprudentes. Então, para Jesus não existe uma terceira opção. Porque aqui só vai aparecer as diferenças nas tempestades. Tá? Enquanto aqui a chuva não cai, enquanto o vento forte não vem, enquanto não existe lá as correntezas, ambas são idênticas. As casas parecem idênticas. Tá? O sol brilha, elas estão ali firmes, da mesma forma. Mas quando vem a chuva,
Mas quando vem a tempestade, aí é que vai saber identificar quem é que construiu na rocha e quem construiu na areia. Nós podemos ver isso acontecer em vários lugares, tá? Então nós vamos ver aqui, no momento em que essas tempestades acontecem, as semelhanças se acabam. Elas se desmoronam juntamente aqui com a insensatez do construtor, que ele não edificou a sua casa sobre a rocha. Ele não edificou a casa sobre a rocha, que é Cristo. Ele quis agir por conta própria. Ele achou que ele estava fazendo tudo correto. Ele não parou para pensar que as tempestades viriam e que aquela areia ela iria se desmanchar. Ele não parou para pensar que ele precisava da rocha, que é Cristo, da pedra angular. Tá? Mas nós temos que saber que quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, os méritos não são nossos, os méritos são de Cristo. Porque algumas pessoas, eles interpretam essa parábola de uma forma equivocada. Porque aqui eles vão tentar colocar aqui um mérito ou uma colaboração do homem nessa construção ou no processo de salvação. Só que isso está errado. O mérito é totalmente de Cristo. Porque nós vamos ver aqui que os dois construtores, eles utilizaram o mesmo material para levantar as paredes, para fazer os telhados, tá? Elas eram idênticas superficialmente. Talvez a gente não ficasse nem aqui impressionado lá com aquela aparência da casa que foi construída sobre a areia. Ela poderia ter sido até mais sofisticada, tá? Por quê? Porque lá aquele construtor, ele não parou para cavar fundo, para procurar construir um alicerce reforçado, não. Foi rápido. Então, provavelmente, a beleza daquela casa era diferente daquela casa que foi construída na rocha, porque ali o construtor ele levou mais tempo. Ele procurou cavar mais profundo até ele encontrar algo forte, uma rocha que sustentasse aquelas paredes. Então aqui nós temos que ver que não foi a construção em si que manteve aquela casa de pé. Não foi a construção em si, tá? O segredo aqui foi o fundamento, foi o alicerce, foi a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Um dos princípios dessa parábola é que fala aqui que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, mas em Cristo e em suas palavras. O prudente é que o homem prudente, ele vai entender que nenhuma das suas realizações podem livrá-lo do juízo que virá. Mesmo que ele seja aqui, um excelente construtor, ele sabe que vai vir o juízo, tá? Diante das provações que vem então aqui sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana, ela é tão transitória quanto aquela areia a qual foi construída a casa. E apenas a rocha, ela pode manter a casa em pé. Então aqui, os méritos são todos de Cristo. Porque só Ele, tá? Só os méritos de Cristo aqui vai poder satisfazer a justiça de Deus no grande juízo. Então, a construção da casa sobre a rocha, o mérito não é do homem, o mérito é de Jesus. Ele é que é o construtor dessa casa, tá? É Ele quem vai satisfazer ali a justiça de Deus. Porque todos aqui podem construir, tá? A parábola aqui, ela nos deixa claro que todos têm a possibilidade de construir casas aqui nessa terra. Tanto os insensatos como os prudentes, tá? Todos fazem as suas construções. Alguns fazem sabiamente. Eles constroem o seu fundamento sobre a vontade de Deus, eles seguem aquilo que o Senhor tem colocado em suas vidas, eles têm a sua casa construída em um alicerce forte e resistente.
Os outros, os insensatos, o que eles fazem? Eles constroem a sua casa sobre um fundamento que não agrada a Deus. Eles têm aqui as suas casas construídas em um alicerce que não aguenta a mudança de clima, que não aguenta uma tempestade, uma luta, porque ele se desmorona e ele fica em pedaços. Ele começa a não ter um norte para andar. Então, a forma que nós vamos construir a nossa casa vai determinar o nosso futuro. O texto aqui ele deixa bem claro que a forma como é feita uma construção, ela vai atuar com impacto no futuro daquela casa. A casa que é construída sobre os fundamentos corretos, ela vai enfrentar chuva, ela vai enfrentar enchente, ela vai enfrentar furacões e ela vai permanecer firme. Mas a casa que é construída sobre os fundamentos incorretos, ela vai ter a sua destruição certa, porque ela não vai aguentar a força da natureza sobre ela. E ela vai sofrer a destruição. Porque quando nós ouvimos e nós praticamos a palavra de Deus, nós temos o alicerce para nos fortalecer contra as tempestades. Jesus ele trabalha aqui nessa parábola sobre o grande poder da palavra de Deus. É alguém que ouve aqui e coloca essa palavra em prática. Ele é comparado aqui a alguém prudente, alguém que pode resistir às tempestades da vida, alguém que pode resistir às adversidades que vêm, mas ele permanece de pé, ele não cai, porque a rocha está firme ali, o alicerce está firme na rocha, tá? Vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, e eles vão ficar firmes, porque o alicerce foi feito com a rocha que é Cristo. Então a nossa casa, ela precisa passar por essa prova. E tanto a casa construída pelo prudente, quanto a que foi construída pelo imprudente, ambas passaram pela prova. Veio a tempestade, levou uma e deixou a outra. Né? Aqui isso nos mostra o quê? Que todos nós passamos por problemas, tá? Todos nós passamos por provações, todos nós temos dificuldades, todos nós temos adversidades. Tudo isso se choca com a casa que nós construímos. Mas se ela vai ficar de pé ou não, depende de como ela foi construída. Se quando chegarem essas tempestades sobre as nossas vidas, se chegarem essas adversidades, a nossa casa só vai ficar de pé, dependendo do alicerce no qual ela foi construída. Se foi na rocha, que é Cristo, ou se foi na areia, que as águas da chuva levam. Então isso depende de onde nós vamos lançar o nosso alicerce. Então nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo. É Ele quem nos faz permanecer em pé. Pode vir a tempestade que vier, a luta que vier, mas nós vamos estar em pé, porque o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza. Então que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue nos dando força para que nosso alicerce, ele continue a cada dia mais e mais sendo fortalecido pela rocha que é Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então Jesus, ele é a nossa rocha, Jesus é o nosso alicerce. Que nós possamos estar firmes na rocha que é Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.